Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para essa nossa conversa aqui sobre a nossa atividade do Simple Present parte 2. Lembrando que dentro para essa atividade vocês precisam também voltar à listinha de verbos que eu apresentei para vocês dentro do Simple Present parte 1, tá? A listagem eu vou estar colocando aqui em alguns momentos do vídeo, mas você tem o material e a apostila referente à aula do Simple Present parte 1, tá? Lá eu coloco para vocês a lista dos verbos regulares, mas que são regulares quanto ao uso, não necessariamente eles vão se encaixar nesse grupo, mas isso não é importante para você agora, tá? Regulares que eu digo são os mais usados, a maioria deles lá é regular, propriamente dito, no nome, e com relação à função, quando a gente for verificar o passado deles, o particípio, mas tem alguns intrusos lá, que eu coloquei justamente por serem mais usados, ainda que eles não sejam do grupo dos regulares de fato. Mas isso agora não vai fazer muita diferença. Na questão parte 1, na questão número 1, eu pedi que vocês formassem frases afirmativas com os verbos sugeridos na tradução. Nesta tradução agora que eu vou fazer com vocês, tudo bem? Então, pessoal, afirmativa significa que vocês vão lá naquela listinha que eu apresentei para vocês, só isso, pegar o verbo do jeito que ele está, tirar o to, colocar esse verbo, só vai ter uma preocupaçãozinha a mais, como a gente explicou na aula do Simple Present parte 2, quando eu for usar na terceira pessoa do singular, tá? Se o meu sujeito for o he, o she ou o it, aí eu vou dar uma olhadinha também nas regrinhas para verificar se eu faço alguma alteração só com o S ou com as outras regras que a gente estudou, tudo bem? Então, nesse caso aqui, vamos lá. Eu apresentei para vocês 3 frases, tudo bem? Voltando aqui, já denunciei. E aí eu tenho o sujeito they, né? Letra A, they help sometimes. Eles precisam de ajuda às vezes. Deixei destacado o verbo precisam, então você basicamente iria lá na listinha, tudo bem? Vamos conferir aqui? Então, na nossa lista, eu estou verificando que o verbo precisar é o to need. Então, eu vou pegar o to need, tiro o to, coloco o need aqui. Por que eu só pude colocar aqui o need sem fazer mais nada? Porque o meu sujeito é they, eles, tá? Então, as outras pessoas verbais, a gente não vai ficar preocupada na hora de conjugar o verbo. Eu só vou mexer com esse verbo, né? Eu só vou procurar saber das regrinhas na afirmativa do Simple Present quando for terceira pessoa do singular. He, she, it. Sarah never needs help. Por que agora o verbo é o mesmo, mas eu acrescentei um S? Porque agora o meu sujeito é Sarah, né? Ou seja, she. Tudo bem? Então, Sarah never needs help. Ok? Ela nunca precisa de ajuda. Na letra C, we home late on Sundays. E agora, nós vamos para casa tarde aos domingos. Vamos lá olhar na nossa lista novamente. Na nossa lista do Simple Present parte 1, vocês também podem olhar na apostila. Eu estou procurando lá o verbo ir, é o to go. Então, eu vou pegar o go, colocar aqui do mesmo jeitinho. Por quê? Aqui eu tenho o sujeito we, nós. Eu vou pegar o verbo to go, tirar o to e manter o go normalmente. Na próxima página, a continuação também das questões, a gente tinha mais 3 exemplos. Na letra D, he always the true. Ele sempre diz a verdade. Então, eu vou lá olhar o verbo dizer. Novamente, volto na minha tabelinha, né, na minha lista de verbos mais usados e percebo que nós temos lá o verbo dizer é o verbo to say. Aqui neste caso, vamos focar aqui no nosso sujeito. Nosso sujeito, neste caso, é o he. Então, ele é a terceira pessoa do singular. Eu vou olhar agora o to say, verbos terminando em Y. Tem uma regrinha especial para ele? Vamos dar uma olhadinha? Sim, eu estou verificando que na nossa listagem, né, na nossa lista de regrinhas, a gente vê que os verbos terminados em Y podem sofrer uma alteração. No caso do verbo to say, acontece isso? Não, né, pessoal?
Observem aí que antes do Y a gente tem um A. E vogal não está encaixada nessa regrinha, tá? É o Y precedido de consoante, não o Y precedido de vogal. O Y precedido de vogal, eu só vou acrescentar o S. Então, he always says the truth. Ele sempre diz a verdade. Says, tá? O verbo sofreu uma alteração de say para says, porque a gente recebeu, ele precisou receber a letrinha S por conta da regrinha normal, a regra geral. Tá? Não é a regrinha do Y, pelos motivos que a gente conversou aqui, ok? Na letra E e na letra F, a gente vai usar exatamente o mesmo verbo, só que na letra E eu tenho um sujeito you, e na letra F eu tenho o sujeito she. Já sei que na letra F eu vou ter que mudar alguma coisa no verbo, o que não vai acontecer na letra E. Tudo bem? Que o verbo tentar é o verbo to try, ok? Então, ali, you so hard to do your best. Então, você tenta muito fazer o seu melhor. Você tenta, como é que eu vou dizer? Com toda a força, né? Você tenta de todas as maneiras, você se esforça muito para fazer o seu melhor. Então, o verbo try aqui, eu vou pegar, como eu tenho o sujeito you, normal, eu vou fazer o quê? Pego o verbo to try, tiro o to, coloco o verbo try. Simples assim. You try so hard to do your best. Você tenta arduamente, você tenta muito fazer o seu melhor. Só que agora este mesmo verbo, vamos a gente colocar para visualizar. Vamos olhar agora a regrinha? Novamente a gente olha a regrinha. Nesse caso nós temos o Y precedido de consoante R. Olha lá. Eu faço o seguinte, substituo o Y por I e depois acrescento ES. Então, no caso da letra F, a gente vai colocar she tries so hard to do her best. Ela tenta muito fazer o seu melhor. Está verificando que é a mesma tradução? Eu digo, ele tenta, ela tenta. Só que aqui, tá? Mesmo que seja a mesma escrita em português, tenta e tenta, eu tenho que ficar muito atenta ou atento ao sujeito. Tudo bem, pessoal? Vamos ao número 2. Aqui era bem simples você usar os auxiliares do ou auxiliar does. Lembrando que o does eu só vou usar com terceira pessoa do singular, he, she e it. Então fica mais fácil ainda. O do e o does, como a gente também já conversou, só serão usados nas interrogativas e nas negativas. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui a gente vai colocar contextos de money, né? Dinheiro. Na letra A, you have money. E aí, pessoal? Vamos verificar aqui as três. Percebo que na A e a B eu tenho interrogativas, por isso eu vou usar o do ou does. E na letra C eu tenho negativas, por isso é que eu vou usar do ou does. Tudo bem? Só usarei do ou does nesses dois casos, nessas duas formas, tá? Na letra A eu tenho o sujeito you. You have money. Você tem dinheiro? Como que eu pergunto isso para alguém? Aí eu vou fazer o seguinte, como eu tenho you, já sei que eu uso do. Beleza. Só olhar o sujeito. Na letra B, Paul have money. Será que Paulo tem dinheiro? E aí, Paulo, Paul é ele. Tudo bem? He, she, it, eu sei que eu uso does. Simples assim. Vamos lá agora, novamente. She, né? Not have money. E aí? Eu não posso deixar assim. Isso não tá faltando alguma coisa. E é o auxiliar, tá? Eu tenho o verbo have, que é o verbo ter, mas eu preciso do auxiliar para se juntar com o not. Então, no caso do she, já sei que é does, terceira pessoa do singular, e eu poderia também fazer a contração, tá? She does not ou she doesn't. Tudo bem? A contração fica até melhor para a pronúncia e é mais usado, como a gente sabe, tá? No caso do we, lá embaixo, na letra D, já sei que não é a terceira pessoa do singular, coloco do. We do not have money, ou como é mais usado, we don't have money. Tudo bem?
Aqui, pessoal, eu pedi para vocês escreverem a frase dos exemplos nas formas negativa e interrogativa. Então, a afirmativa lá em cima é aquela mesma que a gente já usou. They need help sometimes. Eles precisam de ajuda às vezes. Verifiquei que o need só foi escrito sem o to, não precisou mexer porque o sujeito era they. Então, vamos lá. Interrogativa. Já sei que they não é a terceira pessoa do singular, então eu vou usar do. Eu pego aquela frase do jeitinho que ela está, coloco do no início. Só isso. Do they need help sometimes? Ponto de interrogação. Fiz a interrogativa. Observem ali que a frase é exatamente a mesma. Apenas eu fiz o acréscimo do do antes de todo mundo para fazer pergunta. E ali, agora, para fazer a negativa, mesma coisa. Antes de acrescentar o not, ó lá, antes do verbo eu coloco o do e o not, ou don't. Tudo bem? They don't need help sometimes. They do not need help sometimes. Tudo bem? Para negar, eu preciso usar o do mas not. O auxiliar mas not. No caso do they, o auxiliar é do. Continuando aqui, eu vou usar um outro exemplo conhecido, que também a gente já trabalhou hoje, que é o do she. She tries. Lembrando que a gente fez a alteração do try, terminando em y, por tries, por conta do y ser precedido de r. Então, she tries so hard to do her best. Ela tenta muito fazer o seu melhor. No caso do she, eu vou usar does, que eu já sei que é a terceira pessoa do singular. Então, eu faço a mesma coisa, mantenho a frase bonitinha do jeito que está lá em cima, né? E coloco does. Aqui tem um detalhe muito importante, pessoal. Nesse caso aqui, fiquem atentos à nossa aula do Simple Present, parte 2, tá? Muito importante isso. Quando eu for fazer interrogativas e negativas, tá? Quando houver essa alteração ali na terceira pessoa do singular, quando o verbo ficar diferente da listinha original, né, diferente do infinitivo, que é o nome do verbo, eu tenho que ter o cuidado de, na interrogativa e na negativa, voltar à forma original do verbo. Por quê? Com o she eu não vou usar o does. Coloquei o does lá no início. Does she try so hard to do her best? Ela tenta arduamente fazer o melhor dela? Então, nesse caso aqui, se eu já usei o does, se o does já tem o es bem diferente, né, do do, eu já estou indicando lá no does, no próprio does, que se trata de uma conjugação na terceira do singular, do he, she ou it. Então, eu não preciso fazer isso de novo, mostrar isso de novo no verbo, ok? Então, o verbo volta para try, para a forma original. Qualquer que seja o verbo que estiver sofrendo alteração com S, ES ou IS, ele vai voltar para a forma original dele, tá? Que é aquela forma básica que a gente mostra lá na listinha. Tudo bem? Então, a mesma coisa aqui na negativa, ó. Antes, né? Antes do verbo try, eu uso does e o not. Porém, eu vou manter o try na forma original. Eu posso usar de novo tanto does not como doesn't, que até soa bem melhor. She doesn't try, né? She doesn't try so hard to do her best. She doesn't. Fica bem mais fluido, né? A fala fica bem mais clara pra gente, bem mais rápida, tá ok?